Olá, vamos ver aqui como fazer a consulta sobre o zoneamento no site Mapas Rio. Acessando esse endereço mapasrio.rj.gov.br, você vai encontrar nessa plataforma as possibilidades de ativar as camadas relativas às divisões administrativas da cidade, ao zoneamento com macrozonas, zonas e outras informações relativas a projetos e operações específicas e áreas protegidas. Isso pode ser bastante útil na hora de decidir o que vai ser feito com o terreno, né, numa avaliação prévia. Bom, especificamente para zoneamento, você pode ativar a visualização das macrozonas e das zonas, ou apenas de uma ou outra, né? Então, vamos pensar que a gente quer ver aqui primeira macrozona. Então, eu posso, utilizando o scroll do mouse, né, rolando ele aqui, me aproximar do local de interesse, mas também é possível fazer pesquisa por endereço, clicando aqui em cima, ó, na barra de pesquisa, quando você clica na opção desejada, vai aparecer aqui os campos para preencher. Pode pesquisar por bairro, por coordenadas, por endereço, e também eu posso olhar as regiões administrativas ou áreas de planejamento. Eu vou olhar aqui um bairro, né? Vamos olhar aqui, por exemplo, a Tijuca, e pesquisar. E aí o mouse vai, a tela já vai fazer, né, uma aproximação para essa área. E aí, como é que eu visualizo, né? Como é que eu posso ver qual é o zoneamento de um determinado endereço? Pesquisando pelo endereço ou chegando aqui no endereço de interesse e colocando o izinho aqui, ó, clicando nessa ferramenta I de informação, eu posso clicar na tela, ó, e aí ele marcou um ponto, que é esse endereço. Vejam que se eu aproximar o máximo zoom, ele vai mostrar os endereços, que são os números de porta, né? Então aqui é essa rua em frente ao número 48. E aí eu quero saber, né, qual é, o zoneamento. Se eu apertar aqui no izinho, ele já vai mostrar uma janela qual é a macrozona. Agora vamos supor que eu quero ver a zona. Eu também posso fazer agora essa visualização, e quando eu apertei o izinho, apareceram mais informações. Então essa é a ZRM3, né, essa informação do plano diretor, né, e vem também com as informações urbanísticas. Então, taxa de ocupação, gabarito autorizado, olha aqui, ó. Então, 12 pavimentos, 37 metros, então tem as informações relativas aí à questão urbanística. Se você clicar nessa letra R que aparece aqui em cima, tem a possibilidade de gerar outras informações, como o relatório de informações urbanísticas, que vai ser mais completinho aqui, né? Você pode tem que selecionar aqui qual é o objetivo, mas selecionando o objetivo e dando OK, ele já gera esse relatório com as informações todas, cadastrais, de zoneamento, de parâmetros de parcelamento urbano, de ocupação urbana, se tem área protegida ou não, e inclusive com os hiperlinks para poder acessar as legislações respectivas, né, que vão falar sobre, por exemplo, gabarito para edificação em costa, né, outras informações da SEDAI, então informações bem específicas, né, de decretos e leis locais e que se aplicam para essa região aqui. E aí, se eu quiser imprimir, já dá para imprimir em PDF esse relatório e eu fico com ele aqui prontinho. Mas se eu não quiser o relatório, vamos supor que eu gerei aqui a informação, mas eu quero gerar um mapa. E aí, ó, aqui com essa visualização, eu já posso, deixa eu afastar um pouco para ficar o mapa mais interessante, clicar aqui no botão da impressora e exportar. Eu vou dar um título, né? Você coloca aí o seu título desejado, você pode escolher o formato dessa exportação, então dá para ser imagem, dá para ser vetor, e PDF, e vou exportar. E aí ele já vai gerar para gente essa imagem, né? Eu botei PDF, eu vou botar aqui um PNG. Vamos exportar um PDF, o PNG, e aqui embaixo, ó, já ficou disponível para abrir. Então, ó, aqui está o PDF com o mapa, já com as informações aí pertinentes, legenda e escala. E também gerou o PNG, que eu posso utilizar para incorporar num relatório, num documento. Então, esse site aqui de consultas urbanas, ele é bastante útil para a cidade do Rio de Janeiro, para quem deseja, né, ter informações sobre construção, né, sobre os critérios urbanísticos e também o zoneamento local. Quando a gente clica em acervo de imagens, aí vai abrir
nem sempre vai ter, né, mas pode ser que tenham imagens específicas daquele local, ó. Eu vou abrir para vocês, tá vendo? Imagens aí de plantas antigas, bem interessante até para uma pesquisa, às vezes, de histórico de ocupação. E falar em histórico, você consegue também consultar, clicando aqui em histórico, eh, o histórico daquele logradouro, tá abrindo ali, depois eu mostro. Se tiver tombamento, desapropriações também vão estar disponíveis aqui, estaria azulzinho para você poder acessar, né. Andamento dos processos relativos ao logradouro ou ao número. Também tem ferramentas de régua, né, então, ó, consigo fazer aqui a medição de um lote, por exemplo, ou de uma distância, então eu consigo utilizar essa régua, dando 2 cliques ele para, né, de marcar aqui e fica desenhado, mas eu consigo mexer em qualquer um desses pontos, ó, basta clicar na bolinha aqui dos vértices e fazer a modificação. Você consegue também utilizar aí a ferramenta para desenhar um polígono mesmo, então quando eu quero deixar já demarcado o lote aqui, já fica com a metragem no meio aqui, as medidas, né, de área. E você consegue também, ir para o Google, né, com esse endereço no mapa do Google, a partir de usar esse alfinetinho aqui, e ir trabalhar aqui com os zooms também de interesse. Além disso, dá para usar, né, clicando nesse bonequinho aqui embaixo, ele vai abrir já a visualização do Google Street View daquela localidade. Olha, aqui no caso até entrei na edificação, né, às vezes cai dentro, é um hospital, tá vendo? Bom, então, bem rapidamente é isso, você também pode ativar as áreas de interesse, as áreas de proteção ambiental também estão aqui, dentro das suas várias categorias, e outras informações urbanísticas. A legenda fica sempre aqui embaixo, e se gerar o mapa, ela vai também para o mapa. Espero que tenha sido útil para vocês.